Bom demais. É interessante quando o Zé Carlos estava orando e falando dos sonhos, do tempo de Deus, da nossa ansiedade, não é? Eu, rapidamente, quando ele falou, eu comecei a pensar das nossas limitações, né? Como seres humanos, nós temos um período, nós temos um tempo curto de vida, né? Naquilo que é a própria angústia do nosso coração, né? Porque às vezes a gente fica pensando que se a gente tivesse mais tempo a gente iria realizar mais coisas, né? E eu me lembro na palavra de Deus quando o rei Ezequias ele pede mais tempo para Deus, ele não fez um bom negócio, porque nesse tempo que ele teve a mais, ele foi se afastando de Deus, daquilo que era o propósito de Deus. Mas como nós temos as nossas limitações, como nós somos limitados, então às vezes nós ficamos pensando que algumas coisas nós não vamos alcançar, né? Então, às vezes quando eu estou aqui falando, eu falo que Jesus vai voltar, então eu olho para o Vinícius, para a Thalita e tal, eles ficam assim, mas espera aí, deixa a gente casar primeiro e tal. A Crislaine e tal, opa, deixa a Beatriz nascer e tal. Agora já mudou, não precisa ter essas coisas, mas nós trazemos, cada um traz um pouco de referência, assim, pensando, puxa, ainda não é a hora, né? Isso é da nossa natureza. Eu quero acalmar o coração de vocês, sabe por quê? Porque o nosso Deus é eterno. E se tem um sonho de Deus a se cumprir na sua vida, se não for aqui, nesse tempo terreno, vai ter que ser na eternidade, porque se é o sonho de Deus para a sua vida e para a sua vida, ele vai se cumprir. Então, às vezes nós sonhamos coisas que não são os sonhos de Deus. Quem viu essa semana aí o que ela postou lá, uma brincadeira tal do IPVA? Da Ferrari. Da Ferrari. Né? Falando, preciso de ajuda tal, porque vai estar difícil estou passando dificuldade para pagar o IPVA da minha Ferrari e tal. Então esse não é o sonho de Deus para a minha vida. Entendeu? Deus não vai querer que eu vou passar dificuldade para pagar o IPVA. Então às vezes nós temos sonhos que eles estão distantes de serem sonhos de Deus. Então é bom que a gente, como o Felipe, né, irmão do Vini, ele acordou, né? Ele sonhou que não era para ele estar no aeroporto, mas aí quando ele acordou ele falou, é para mim estar no aeroporto. Então o sonho dele era, o que eu estou fazendo aqui? Aí ele acorda e Deus revela. Através de uma ligação de alguém falando, é a última oportunidade. E ele pegou e foi. Graças a Deus. Eu quero compartilhar com vocês algo que está na palavra do Senhor. Que está em Josué, no capítulo 3. Versículo 5, Josué capítulo 3, versículo 5. E disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Novamente lendo, Josué dizendo ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Esse texto faz parte de um contexto do povo hebreu que foi liberto do Egito e que estava diante do Rio Jordão. E algo precisava acontecer. Eles precisavam entrar na terra prometida. Mas diante deles existia ainda um obstáculo. Ou mais um obstáculo.
mais um obstáculo. E então Deus já havia preparado Josué, Moisés já havia instruído Josué, falando para que ele fosse forte, para que ele permanecesse firme na palavra de Deus, e que Deus iria o abençoá-lo, falando para Josué para que ele tivesse bom ânimo, porque Josué, quando ele assume o posto de Moisés, ele olha para ele mesmo e reconhece que ele não tinha capacidade, que ele não tinha condição, humanamente falando, para tomar o lugar de Moisés e conduzir o povo para a terra prometida. Mas Moisés como é que fala? Seja forte, tem bom ânimo, permanece firme na palavra, naquilo que você já ouviu, e Deus vai te abençoar. E aí então agora chega o momento que antecede a travessia, né? Josué falando com Deus. Deus então pega e fala que ele não precisava se preocupar, e então isso traz uma paz no coração dele. Mas existia uma multidão, existiam outras pessoas, porque uma coisa é Deus pegar e falar com o Vinícius que está tudo certo, que está tudo resolvido, e a Thalita está preocupada ainda com um monte de coisa, com os preparativos e tal, e o Vinícius ele está sossegado, e às vezes ele até irrita, né, com esse sossego a Thalita, mas é porque ele já ouviu de Deus que tudo já está resolvido. Mas ele precisa transmitir para a Thalita, ele precisa também trazer essa revelação para a Thalita, e não é brigando com ela, mas ele precisa falar com a Thalita. Talvez a Thalita não consiga ainda entender o que está acontecendo. Então aí o Vinícius ele vai pegar e vai falar: olha, então vamos orar para Deus falar com você também. Ele vai procurar transmitir tranquilidade. E eu acredito que o povo ele estava todo preocupado. E eu quero dizer para você que esse povo ele já tinha experimentado muitos milagres de Deus. Eu vou falar para vocês que acho que eles já experimentaram mais milagres do que eu na minha vida toda, sabe? Não estou querendo ser, entendeu? Não estou querendo ser vítima, coitadinho, não. Mas o povo hebreu já tinha visto cada coisa, cada coisa. E mesmo assim, quando eles chegavam diante de um próximo obstáculo, eles já começavam a tremer, né? E aí então agora é interessante aquilo que Josué pega e fala para o povo. Ele pega e fala: santificai-vos, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas. Eu não sei o que você está buscando, eu não sei o que você traz como expectativa no teu coração, eu não sei qual que são os seus projetos para esse próximo ano, mas eu quero dizer para você: santificai-vos, porque o Senhor fará maravilha amanhã. Não é fácil, não é fácil a gente controlar a nossa ansiedade, mas eu quero dizer para você que nós precisamos não só apenas tentar controlar essa ansiedade, nós precisamos nos santificar. O que é santificar? É buscar a presença de Deus. É buscar a presença de Deus. Então eu quero dizer para você que se em 2013 você encerrou o ano fazendo uma relação de algumas coisas que você não alcançou e que você se decepcionou, eu não quero, sem nenhum exagero, mas eu quero dizer para você que talvez em algumas delas você não tenha alcançado, e eu sei daquilo que eu não consegui, porque nós não nos santificamos.
Às vezes nós até nos esforçamos. Às vezes até nós tentamos fazer as coisas. Sei lá, arrumamos um outro emprego, arrumamos 2 empregos. Nós começamos a estudar mais. Não sei o que mais que a gente poderia talvez ter feito pelo nosso próprio esforço. Mas talvez a gente tenha feito algumas coisas pelo nosso próprio esforço e nós não alcançamos. Eu quero dizer para você, coisas que nós não alcançamos e que são de Deus na nossa vida, nós não alcançamos porque nós não nos santificamos. Ontem eu estava vendo uma reportagem que em 2014 vai ser o ano dos concursos públicos e que muitas pessoas estão interessadas em fazerem as provas para entrarem, para disputarem esses cargos. E na reportagem, aliás, é a segunda vez que eu vejo uma reportagem com o mesmo tema e da mesma maneira. Na reportagem aparecia as pessoas no clube, na piscina, tomando sol e tal, e aí o repórter ele pega e fala: olha, começo do ano, esse calor, as pessoas se divertindo, na piscina, desfrutando de um momento de lazer, mas existem algumas pessoas que não estão fazendo isso, porque elas estão querendo serem aprovadas no concurso público, e aí transfere a imagem, sai daquela piscina bonita para uma sala de aula, e o pessoal lá estudando, né? Se esforçando para alcançar aquilo que eles colocaram como uma meta. E aí o repórter vai lá e fala: meu, mas olha, mês de férias, tal, você é aqui, nessa escola, nessa sala, tal. Não, eu estou aqui porque eu estou querendo passar no concurso, mas quando eu passar, aí eu vou para a praia, vou para não sei aonde. As pessoas, para alcançar coisas materiais, elas se esforçam, elas deixam a diversão de lado, pensando que isso vai levá-las até aquele lugar. E eu acredito que algumas vão, claro, algumas vão passar no concurso. Agora eu quero falar para você, nós aqui, todos nós aqui temos uma experiência com o Senhor. Quantas vezes nós deixamos de fazer coisas para a nossa própria satisfação, e nós buscamos a santificação em Deus para alcançar aquilo que é o propósito de Deus. E eu quero dizer para você, Deus tem algo para essa comunidade nesse ano. Eu não sei o tamanho, mas eu sei que Deus tem algo para fazer. E eu quero falar para vocês, nós vamos entrar com um propósito de santificação para alcançar. Durante 5 anos, nós nos reunimos e nós traçamos planos, metas, objetivos. Nós botamos a nossa cabeça para pensar, nós fazemos mapas. O pessoal que é do conselho está ligado no que eu estou falando, né? E nós terminamos o ano e aí nós vamos ter uma reunião, vou falar para vocês aqui já, hein? Nós vamos ter uma reunião no final desse mês, no começo, 1º de fevereiro, né? 2 de fevereiro, né? E Deus vai falar lá, hein? Deus vai movimentar lá, hein? Eu vou avisando, hein?
Nós não vamos ter essa próxima reunião para fazer mais mapas de planos, mas nós vamos viver, nós vamos lá juntos para nos santificarmos, porque o Senhor vai fazer grandes coisas aqui nesse lugar. Amém. Nós não estamos usando a Bíblia para uma teoria própria. Deus, Ele nos chamou, Deus, Ele nos tirou do meio da escravidão, porque nós éramos escravos. Zé pegou e falou, eu lembro de quando eu estava me convertendo e tal, então Deus nos tirou do meio da escravidão, Deus nos libertou para que as coisas acontecessem, para que a glória dele fosse manifesta, para que as nações, para que as pessoas fossem alcançadas. E sabe por que o povo hebreu precisava atravessar o Jordão? Não era só para eles assumirem a terra prometida, não. Não era só para eles irem para um lugar que era o lugar onde Deus havia falado para eles, mas é porque lá naquele lugar existiam pessoas que precisavam ser transformadas pelo mesmo poder que eles já haviam sido alcançados. E é por causa disso que Deus faz com que a gente se movimente de um lugar para o outro. O Leandro, a gente estava lá falando, e aí falando, vai começar o pequeno grupo aqui, o pequeno grupo novo, né? Que pegou e falou, não, mas como? Não estou sabendo. É surpresa. Tá. E o Leandro pegou e olhou assim para ele e falou, olha, tem 6 torres aqui. É um desafio grande. É um desafio grande. Eles estão aí agora, Ana Beatriz chegando. Então, se for pensar por aquilo que é a condição deles, pelo estado deles, né? A Cris é mais tempo cuidando da criança, tal, a casa, né? Aumentou a casa, então tem que ir mais tempo para cuidar da casa, tal. Se for pensar por esse lado, então vai falar, daqui um tempo, quando a Ana Beatriz estiver bem grandinha, já tiver com a namoradinha, aí a gente vai, não, namoradinha, não, tá bom, desculpa. Aí a gente vai, tal, não. O Leandro já lançou o desafio, porque é isso que precisa acontecer. Nós precisamos nos dispor para que as coisas aconteçam. Então, quando Josué ele pega e fala para o povo, ele pega e fala, vai acontecer. Só que é o seguinte, vocês precisam se dispor em santificação. Precisa. A partir de nós, é que as coisas vão acontecer. Então nós precisamos nos santificar. Eu não sei também outras coisas que eu estou falando aqui da congregação, da turma aqui, mas às vezes é alguma coisa pessoal, alguma coisa que você quer que aconteça nesse ano. Ou que talvez você já tenha pedido há anos atrás e você não está vendo isso acontecer. Eu quero dizer para você que todas as coisas que estão relacionadas à minha pessoa, eu sei que elas vão ser transformadas a partir do momento que eu buscar a santificação de Deus. Não tem outra maneira. Na minha vida, eu quero falar para vocês, não vai acontecer. Eu já estive lá fora. Eu sei que o negócio lá é feio. E eu louvo a Deus que Ele me trouxe para dentro de novo. Então, coisas na minha casa, eu sei que elas vão acontecer a partir da santificação. E eu quero falar para você o seguinte: Deus, Ele quer que você entenda uma coisa, que para as coisas acontecerem, não depende dos outros, mas da sua santificação. Porque às vezes as pessoas, elas lá no meio da multidão, e elas se conheciam já há muito tempo, talvez uma olhasse para a outra e falasse, se ele fizer desse jeito, se fizer daquele outro jeito. Josué, ele falou para todo o povo, santificai-vos, cada um de vocês, se santifique.
E aí vocês vão ver as maravilhas de Deus acontecendo. Então, de nada, eu vou falar para você, de nada vai adiantar você ficar esperando que o pastor se santifique, você achar que vai acontecer. Pode ser que aconteça muitas coisas na vida do pastor, né? Mas talvez não aconteça nada com você. E aí eu quero dizer para você, Deus não te trouxe para esse lugar para que você se leve uma vida de frustração. Ele te trouxe até esse lugar para que você viva uma vida de realização. Então, você e eu, todos nós, precisamos nos santificar para ver aquilo que Deus vai fazer. Na sexta-feira eu estava conversando com um amigo meu que ele me disse que ele está se separando pela segunda vez. E ele não é só um amigo, mas ele é um irmão em Cristo. E aí anteriormente a gente já tinha conversado um pouco, alguns dias atrás a gente já tinha conversado um pouco, eu falando com ele falou, não, até aqui o negócio é difícil, não sei se vai ter conserto e tal. E aí eu falando sobre santificação, sobre ele pegar e abrir mão do direito e tal. E aí na sexta-feira eu liguei para ele e ele falou, acabou. Então, nós temos visto que muitas coisas no nosso meio têm se tornado comum, mas não é normal, né, pastor Estevam? Por quê? Por quê? Porque nós estamos deixando de nos santificar. Na palavra de Deus fala a respeito de divórcio, as pessoas vão falar com Jesus e pegam e falam com Jesus, olha, eu estou casado, entendeu? Então a mesma palavra que eu estou falando para vocês, ela é para mim, né? Ela é para mim, é minha casa. Então as pessoas procuram Jesus e começam a falar, não, divórcio, tá? Ele pegou e falou, deixa eu falar para vocês uma coisa. O divórcio, ele só acontece por causa da dureza do coração do homem. E aí algumas pessoas pegam e falam, olha, não, Jesus ele veio e ele disse que pode se divorciar. Não, não é que ele disse que pode se divorciar. Ele disse que as pessoas se divorciam por causa da dureza do coração. E por que essas coisas estão acontecendo? Porque nós estamos deixando de nos santificar. Pois, mas aí você está aí, sabe, os tempos são outros. É verdade, os tempos são outros, mas o Deus é o mesmo. Quando Deus ele pegou e ele foi se encontrar com Adão e Eva após o pecado, Deus já sabia que Adão e Eva tinham pecado. Deus já sabia o que tinha acontecido, mas ele foi ao encontro deles, por quê? Porque ele tinha um compromisso com Adão e Eva. Ele não foi lá para pegar e falar, eu avisei vocês. Mas ele foi lá porque ele sabia o que tinha acontecido e ele foi lá para cuidar. Para que se eles quisessem receber o perdão. E Adão, ele pegou e ele deu uma desculpa para Deus. E desde então, nós temos dado desculpa para Deus, porque que as coisas não estão acontecendo, porque que as coisas estão difíceis. Então é o seguinte, nós vamos ter dificuldades. É o seguinte, depois, no outro dia, o mar se abriu, o rio Jordão se abriu e eles passaram para o outro lado. E do outro lado, o que eles encontraram? A terra prometida. Mas o que tinha lá também? Existiam pessoas que não queriam conviver com eles. Eles tiveram dificuldades. Mas Deus estava com eles. Deus estava com eles. Então eu quero dizer para você, quando eu estou falando para você que nós vamos nos santificar e que nós vamos alcançar, eu não estou falando para você que você não vai ter dificuldade, eu estou falando para você que você vai alcançar, porque o Senhor está contigo.
É isso que nós precisamos saber. O Senhor está conosco. E aí então nós vamos adiante. Nós continuamos caminhando. E as vitórias que foram para serem nossas, o Senhor nos dará. E as derrotas que forem para serem nossas, o Senhor nos dará. Mas Ele estará conosco em todo o tempo. Então, eu quero animá-los. Vocês vieram até aqui esse lugar essa noite. E aqueles que não vieram, de alguma maneira, eles também serão alcançados. Mas aquilo que Deus tem para fazer no nosso meio depende de cada um dos que estão aqui nessa noite. Para que eles sejam alcançados e para que eles também tenham o desejo, cada um. Eu imagino a dona Loide, no domingo, ela falando aqui com a gente, ela falou: olha, eu vim, estou aqui, mas não era para eu estar, porque o Cido está na pior fase da enfermidade. É a pior que eles estão vivendo. Ela falou: não tinha jeito, mas aí tomou o remédio, ele pegou, ele falou: vai. E aí ela falou: então eu estou aqui, porque ele falou para mim. Então eu imagino a luta que eles estão tendo. Eu imagino que talvez não estejam aqui por causa disso, por causa da enfermidade. Mas essa palavra nós vamos levar para ela como uma palavra doce. Porque nós queremos ver aquilo que Deus tem para fazer no nosso meio. Quem quer ver aquilo que Deus tem para fazer no nosso meio? Então comece a se santificar. É interessante que Josué estava falando com um pessoal que sabia do que Deus era capaz. E é interessante que em outros momentos que houve a manifestação de Deus através do milagre, o povo não fez nada. Aliás, estava até resmungando. Mas aí agora deu tempo. Depois Josué pega e falou: agora todo mundo aqui, vamos junto aqui. Vamos buscar uma santificação. Todo mundo. Então, cada um de vocês já teve a sua experiência, tem tido a sua experiência, teve frustrações e realizações, mas eu quero deixar essa palavra para você nessa noite, quero animá-los a se santificar. E se alguém vier até você tentando roubar essa palavra, falando que não é preciso, que nos dias de hoje é diferente, eu quero repreender isso no nome de Jesus. Porque todos nós precisamos nos santificar em todo o tempo. Aleluia. E aí vamos viver. Amém? Amém? Na semana passada eu falei sobre Lucas 15, o amor que procura, que celebra, valoriza e perdoa, a dracma perdida, a ovelha perdida e o filho que voltou. E aí, então a Rose me lembrou de uma coisa que aconteceu nessa semana. Nós somos falhos e limitados. Eu tinha perdido um negócio, um óculos. E corri atrás para encontrar do jeito que eu podia. Mas os dias estavam passando e nada do óculos. As pessoas com quem eu falava
pelo lugar que eu tinha passado, todas, não está aqui não está aqui não. Tal. E eu já estava quase comprando a toalha, sabe? Aquele cara que tem fé, mas não tem muito, né? Também não tem dinheiro, que eu quase comprei, não tinha, então não comprei. Aí nessa semana, a Rose conversando com uma das pessoas que era a primeira que eu tinha pensado, mas aí ela estava viajando e tal. Aí ela pegou e falou: não, tem um óculos aqui. Ele é meio comprido, tá? E a Rose não sabia muito detalhe do óculos, né? Então ela estava procurando uma coisa que ela não sabia direito o que era. Sabia que era um óculos, mas não sabia como que era. Ela pegou e falou: não, mas qual que é o nome? Aí a Rose falou: acho que é Fóssil. Porque é uma marca que eu tenho algum óculos Fóssil. Ela falou: não, acho que não é não. Aqui não, tá outro nome aqui. Mas aí a Rose pegou. Ela falou o nome que estava na lente, né? Não. Aí a Rose falou pra mim, ela falou: não, ela falou isso. Eu falei: é isso, é o meu óculos, olha aí. Puxa, obrigado. Obrigado porque aquilo que estava perdido foi encontrado. E muitas vezes eu falei para vocês, né, que era para vocês exercitarem, que Deus ia fazer, né, e aí eu falando para vocês, tá? E eu tinha esquecido do meu óculos, tá? Então, às vezes existem coisas que nós perdemos há tanto tempo que nós nem lembramos mais do que é, né? Mas eu quero dizer para você, vamos nos santificar, que Deus vai fazer com que a gente se lembre, nós vamos encontrar, e nós vamos viver. Então eu quero proclamar agora na vida de cada um aqui,